Antes da fundação de Salvador, Paripe já existia. Era um julgado ou povoado de administração independente, que foi anexada judicialmente a Salvador bem depois de sua fundação. Paripe é um nome de origem tupi, que significa cercado de peixe, um aparelho feito de varas pelos indígenas. Foi durante o governo de Tomé de Souza e Duarte Costa que avistaram os primeiros exploradores da região de Paripe, os índios. Historicamente, o bairro era local de veraneios de famílias tradicionais que construíram chácaras e fazendas nas praias de Tubarão e São Tomé. Devido à fertilidade de suas terras, a produção de frutas e verduras, bem como a pescaria e coleta de marisco, ajudavam no abastecimento de mercadorias para a Feira de Água de Meninos, visando a movimentação do Porto de Salvador. O bairro teve participação histórica nos engenhos de cana-de-açúcar em Salvador, com o registro de engenhos do século XVI, o engenho de açúcar de Santa Cruz de Torres. São Tomé de Paripe foi o local onde os tupinambás diziam ter visto Sumê, seu deus. Os jesuítas, que não eram nada bobos, aproveitaram para importar o santo católico São Tomé, catequizando toda a tribo que habitava Tubarão, e ergueram uma das mais antigas igrejas da colina de Paripe, Nossa Senhora do Ó. Em Tubarão está localizada uma ação social chamada Mãos Unidas, que luta pela diminuição das diferenças, um exemplo a ser auxiliado e seguido. A líder comunitária Valdísia Freitas, que há 20 anos vem realizando ações sociais para melhorar a vida das pessoas mais carentes na suburbana. Dona Valdísia também está à frente de lutando por moradia e pelo direito dos menos favorecidos, junto com a comunidade. Eles ocuparam uma das partes da fábrica de cimento, pertencente ao Grupo Itaú, e que hoje foi desapropriada pelo governo do estado para a moradia popular. E ali reservou-se um espaço para desenvolver as suas obras sociais. Houve outras ações sociais também realizadas naquele local. Em 2004, foi fundada a Associação Beneficente da Comunidade de Tubarão de Paripe. Em 2006, surgiu a creche escola da comunitária Filhos do Quilombo. E aqui também em Tubarão tem uma fábrica na qual foi desativada na década de 80, devido à poluição da extração de calcário marinho, local para fins industriais, na qual perturbou o ambiente marinho, mas ainda hoje marcou a área do subúrbio com as suas estruturas em degradação, não esquecendo dos benefícios que a mesma trouxe no passado. As instalações abandonadas que fez parte da Cocisa hoje continua poluindo, de certa forma, a paisagem. A localização deste lugar da fábrica está na Ponta da Sapoca, morro que divide as praias de Tubarão e São Tomé. Vamos falar da economia. A economia está concentrada basicamente no setor de comércios e serviços, possuindo várias lojas, supermercados, padarias e confeitarias, casas lotéricas, bares, restaurantes, agências bancárias, etc. Além disso, possui uma boa distribuição de escolas em seu território. Por estar às margens de Baía de Todos os Santos, serve de importante gerador de renda para pescadores. Outra importante fonte de renda de sua população é o Centro de Abastecimento de Paripe, onde são comercializados produtos e serviços de alimentação, bebidas, vestuários, dentre outros. A Base Naval de Aratu. A Base Naval de Aratu é uma base militar da Marinha do Brasil. Localiza-se na Península do Paripe, na Baía de Aratu, no município de Salvador, no estado brasileiro da Bahia. Liga-se à Baía de Todos os Santos pelo rio Cotegipe. Reveste-se de importância estratégica pela sua posição geográfica no litoral do país. Foi utilizada na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos como base aeronaval. Modificada e ampliada no pós-guerra, a atual base passou a operar a partir de 1º de janeiro de 1970. A produção industrial de Paripe destacou-se com a tradição fábrica de cimentos Salvadas e Aratu, maiores fábricas de cimento do Nordeste e indústria de beneficiamento de mamão que produzia matérias-primas, produtos para vários industriais na Bahia. Atualmente, tanto a fábrica da Cocisa, na época da colonização, foram construídos atualmente e quilombos do Tororó,
para os escravos pescadores que, após a escravidão, o processo de industrialização, construção, Paripe e outros baianos do subúrbio ferroviário passava na mudança resultado de relação com as atividades. Nos anos de 1950, além disso, o acompanhamento de Salvador Cocisa em Paripe, a instalação a partir de 1980 do Centro Industrial de Aratu, em Aratu, em Camaçari, movimentos de passo-vindas de interior, em busca de oportunidades de trabalho. Falaremos agora sobre um pouco da história da Igreja de Nossa Senhora do Ó. As ruínas da antiga Igreja de Nossa Senhora do Ó está localizada em Paripe, dentro do cemitério de Nossa Senhora do Ó. Ela foi construída no século XVI. Sabe-se que ela já existia em 1587, pois foi citada pelo senhor de engenho colonial Gabriel Soares de Souza, em carta ao rei da Espanha. A paróquia foi fundada em 1608. O padre vigário foi o padre Estrevo Fernandes. A atual matriz é de construção recente. E também foi construída por agora, no século XXI, a Igreja de São Tomé de Paripe e está em funcionamento por informações da população. Bom dia, meu nome é Ezequiel, sou do 9º ano. Estou aqui para perguntar à professora Alessandra sobre a biblioteca daqui da escola. Professora, quando foi inaugurada essa biblioteca? Então, essa biblioteca deve ter mais ou menos a idade dessa escola, foi inaugurada há muito tempo. Eu vim para cá há uns 3, 4 anos, mais ou menos. Então, eu só tenho ciência dela quando eu comecei a trabalhar com projetos na escola, que foi ano passado. E aí eu tive ciência da biblioteca. A biblioteca estava desativada e aí a gestora, a Proja Seara, reativou a biblioteca, reorganizou esse espaço aqui. Ela era no pavilhão de cima e veio para o pavilhão aqui do primário. Professora, ela é aberta para o público? Então, essa biblioteca é aberta para o público da escola, só a comunidade escolar, porque a gente não tem um sistema de controle ainda, né? Não temos bibliotecários e não temos funcionários disponíveis ou professores com horas excedentes para poder fazer o controle do acervo, para a gente poder ter um controle de saída e de entrada e de devolução de livros. Então, por isso, ela só fica internamente. O professor empresta e aí o professor tem ciência e recolhe depois. Professora, quais os dias e horários de funcionamento? Funciona de acordo com a demanda. A sala é aberta para que qualquer professor possa utilizar do acervo também, mas não com horário específico. Tá bom. Obrigada. Fomos pesquisar sobre a Praça João Martins, que é localizada em Paripe. Não achamos informações concretas, mas irei falar um pouco quem foi João Martins. João Martins de Ataíde, que é o seu nome completo, foi um poeta e escritor e foi também um dos editores que contribuíram para a divulgação e leitura de cordel, produzindo no Brasil, juntamente com Francisco das Chagas Batista e Leonardo Gomes de Barros. João Martins de Ataíde nasceu na Paraíba, mas foi muito jovem para Recife, onde se iniciou no comércio de cordéis. Gostava muito de cinema e passou a usar fotografias de artistas de Hollywood como ilustração das capas dos seus folhetos. Também encomendava a jovens gravadores cartões de filmes ilustrados para os seus livros diversos. Possui tipografias próprias, como a morte de Leonardo de Barros. Então, João Martins de Ataíde foi simplesmente um poeta e editor de cordéis que nasceu na Paraíba.